Já de imediato, conforme programação do nosso evento, teremos o painel A Morte Encefálica e o Transplante de Órgãos após o Decreto número 9.175, de 18 de outubro de 2017, e a Resolução CFM número 2.173, de 2017, de 15 de dezembro. Para moderar estes trabalhos, convido o membro da Comissão de Direito Médico e professor da Universidade Potiguar, doutor Armando Otávio Vilar de Araújo. Com a condução dos trabalhos, o nosso moderador. Bom dia a todos. Gostaria de convidar, faço avançado da hora, o doutor Ideraldo Luiz Souza Cabeça e a doutora Rosana Reis Noda. Bom, como já foi explicitado, o tema do painel será a morte encefálica e o transplante de órgãos após o Decreto 9.175, de 18 de outubro de 2017, e a Resolução CFM 2.173, de 2017, 15 de dezembro. Vou apresentar agora os ilustres debatedores. A doutora Rosana Reis Noden é graduada em Medicina, pós-graduada em Pediatria e Perícia Médico-Legal, é Master Internacional em Doação e Transplante de Tecidos, Células e Órgãos pelo Transplant Procurement Management Project da Universidade de Barcelona, Espanha. Foi coordenadora geral do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde e técnica de morte encefálica do Conselho Federal de Medicina. O doutor Ideraldo Luiz Souza Cabeça, graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina do Estado do Pará, membro titular da Academia Brasileira de Neurologia, mestre em Neurologia pela Faculdade de Medicina da USP, coordenador da Câmara Técnica de Neurologia e Neurocirurgia do Conselho Federal de Medicina, coordenador da Câmara Técnica de Morte Encefálica do Conselho Federal de Medicina, coordenador do Serviço de Neurologia do Hospital Ofir Loyola e da Residência Médica de Neurologia do mesmo hospital, responsável pelo Ambulatório de Doenças Desmelinizantes do UOL, professor do curso de Medicina no Centro Universitário do Pará. Iniciaremos, então, a fala dos dois moderadores. Entendi. Aqui vai. Boa palestra. Obrigado. Bom dia. Queria agradecer inicialmente pela comissão do Congresso, em especial o presidente Vital, doutor Mauro, desembargador de aulas. Acho que o tema ele é de suma importância, tenho o maior carinho pelo tema. Há quase 30 anos, enquanto médico, sempre me dediquei à neurologia e à morte cefálica. Uma outra consideração é que é difícil, né? Às vezes, você dosar um tema dessa complexidade, para pessoas do direito e para pessoas da medicina, né? Então, para médicos Então, peço já de antemão desculpas por alguns termos que são próprios, mas vamos tentar passar a mensagem que a mim foi solicitada. A mensagem inicial, ela se fala no seguinte ponto. A gente tem pessoas em estado de coma, mas ela não está em morte cefálica, e para isso é necessário comentários iniciando pela consciência.
Então, a consciência é um perfeito conhecimento de si próprio e do ambiente, e precisamos falar de uma estrutura de suma importância, que é o tronco encefálico, que é essa região. O tronco encefálico, ele é uma região que a gente vai comentar várias vezes ao longo da palestra, porque ela funciona, na realidade, como se fosse um interruptor, onde carrega enorme informação até chegar essa informação no córtex. O córtex cerebral, onde nós podemos traduzir aí as várias manifestações cognitivas do indivíduo, funcionando, no caso aqui, utilizando uma lâmpada. O indivíduo ele pode estar em vigília, como nós, até chegar em momento que é o estado de coma, onde há uma extrema diminuição dessa resposta ao meio interno e externo. São várias as etiologias que podem levar alguém ao coma, sobretudo as alterações metabólicas, as disfunções renais, disfunções do fígado, né? Então, a uremia, a hepatopatia, alterações da tireoide, etc. Assim como os tumores, hematomas e outros. E o que é a morte cefálica? A morte cefálica ela tem o seguinte conceito: a cessação irreversível de todas as funções do encéfalo, inclusive do tronco encefálico, avaliados mediante todos os métodos disponíveis, clínicos e laboratoriais. 4 critérios a gente precisa ter para determinar a morte cefálica, de uma síntese sobre os critérios. Primeiro, eu preciso ter o conhecimento da causa, preciso saber por que aquele indivíduo está em coma. Segundo, eu tenho que excluir causas tratáveis. Existe uma disfunção na tireoide, é um hematoma no crânio que precisa de cirurgia de imediata, então há essa necessidade. Existe uma sedação importante, inadvertida desse paciente, então eu preciso corrigir tudo que for tratável. Eu tenho que ter a absoluta certeza que esse paciente não recebeu nenhuma substância que possa bloquear a condução neuromuscular dele, assim como ele não tem nenhuma doença. Por exemplo, síndrome de Guillain-Barré, onde o indivíduo, às vezes, fica em condições de total imobilidade. E a ausência dos reflexos de tronco, mais uma vez, chamando a atenção aí para o tronco cerebral. Então, eu preciso ter uma causa. Se eu não tenho uma causa, eu não tenho como diagnosticar morte cefálica. Na segunda mensagem, em relação às causas reversíveis, temperatura, se tem hipotermia, corrige a hipotermia. Se esse indivíduo foi submetido a quantidade de drogas e, sobretudo, se tem insuficiência hepática ou renal, eu preciso avaliar as condições desse indivíduo. E os distúrbios metabólicos que eu comentei anteriormente, que são os mais frequentes, a uremia do rim, hepatopatia do fígado, hipoglicemia e hiperglicemia. Essa estrutura, que é o tronco cerebral, ela nos dá inúmeras informações. E a sequência é essa, né? Eu tenho uma ausência de resposta de pupila, córnea palpebral, óculo cefálico, e a gente vai ver a seguir nos seguintes diapositivos. A reunião desses critérios numa pessoa que tem um coma aperceptivo, ou seja, que não responde mesmo a estímulo doloroso, associado à ausência desses reflexos do tronco, além de um teste de apneia, nos dá clinicamente o diagnóstico de morte cefálica. Então, eu estimulo esse paciente na região inicialmente craniana, justamente pela interferência e da avaliação dos nervos cranianos, e esse indivíduo ele não tem imobilidade. Avalio a pupila desse paciente, né? Essa pupila, se ela tiver reação à luz, esse indivíduo não pode dar continuidade ao teste de morte cefálica e eu paro por ali. A mesma coisa, eu faço um reflexo corneano desse indivíduo. Quando você estimula, você fecha os olhos. No indivíduo em morte cefálica não há qualquer reação.
Nesse diapositivo, a gente demonstra que nós fazemos movimentos da cabeça. Nesse movimento do crânio, se eu viro a cabeça para a direita, os olhos viram para a esquerda. Isso a gente também chama, no meio médico, de reflexo olhos de boneca, né? No indivíduo que está em estado de morte cefálica, não há qualquer reação, mesmo que eu vire a cabeça dele para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, e com isso eu avalio toda a movimentação, mesmo em paciente em coma profundo. Mas em morte cefálica não há qualquer resposta diferente do que está no diapositivo, que é o indivíduo onde, ao mover para a direita, os olhos viram para a esquerda. Isso é esperado no indivíduo, mesmo que em coma, com o tronco funcionando. Se eu jogo água gelada, né, que é um chamado de teste calórico, eu avalio assim, mais uma vez, a motricidade dos olhos, o movimento ocular. Se eu jogo água gelada para a direita, olhos viram para a direita, e com isso eu sei que, mesmo num paciente em coma, com esse tipo de movimentação, esse indivíduo está vivo. No indivíduo com morte cefálica não há qualquer movimentação, mesmo que eu jogue água gelada no ouvido direito, água gelada no ouvido esquerdo, desde que eu faça uma sequência no exame neurológico, avaliando tímpano, colocando a temperatura e posição do paciente de forma adequada para que me permita essa avaliação neurológica. O último teste, que é o reflexo de tosse, onde nós estimulamos regiões específicas justamente para verificar se há um estímulo, esse indivíduo apresenta reação. Então, nada mais tudo isso que a gente falou, uma sequência para avaliar o tronco cerebral. Porque ele, apesar de pequeno, quando a gente demonstra um encéfalo, uma série de informações chegam podendo ser avaliado nas formas que eu comentei anteriormente. Por último, então, passada essa sequência, eu faço um teste de apneia. Teste de apneia, eu primeiro dou uma oferta importante de oxigênio para esse paciente, né, durante 10 minutos, mantenha uma saturação dele adequada e, na nova resolução, há a obrigatoriedade de verificar se, ao realizar esse teste e todo o exame neurológico, eu estou frente a uma temperatura adequada que não me permita qualquer viés de interpretação que possa mimetizar a morte cefálica, trazendo uma segurança, tanto para o diagnóstico de morte cefálica, quanto especificamente para o teste de apneia, onde você desconecta o aparelho e você faz uma observação dependendo do resultado da gasometria arterial, quase sempre chegando entre 8 a 10 minutos esse tempo, e você observa se há ou não incursão respiratória, movimento torácico desse paciente. Aqui a escala de coma de Glasgow, que a gente utiliza dentro das unidades de terapia intensiva, nas emergências. Só para chamar a atenção, quando a gente fala de coma aperceptivo, é quando a gente diz que mesmo a um estímulo doloroso, esse indivíduo não tem abertura ocular, não emite nem sons e não apresenta qualquer resposta motora compatível com um padrão de resposta de tronco ainda viável. Feito todas essas considerações, a gente merece falar sobre a parte legal propriamente dita. Então, surge a Lei 9434, de 97, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e parte do corpo humano para fins de transplante e tratamento e da outras providências. Queria chamar a atenção do seu artigo 3º, e nesse artigo 3º, a retirada pós-mortem de tecidos, órgãos ou parte do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte cefálica constatada, registrada por 2 médicos, mediante utilização de critérios clínicos e tecnológicos de resolução do Conselho. Remete, então, ao Conselho Federal a como proceder esses critérios clínicos e tecnológicos. Surge, então, a Resolução do Conselho Federal de 97, que, em síntese, nós temos uma obrigatoriedade de reconhecer uma causa,
o intervalo mínimo das provas em indivíduos acima de 2 anos, de 6 horas em cada avaliação, um exame complementar obrigatório e 2 médicos diferentes. Como é que ocorre no resto do mundo? No Uruguai, por exemplo, a causa ela pode ser definida ou não, diferentemente do Brasil. 2 provas clínicas sem intervalo mínimo devem ser utilizadas. O período de observação de 1h30 ou mais, quando numa encefalopatia anóxica. E o exame complementar, ele é realizado desde que não se comprove, através do exame clínico, o diagnóstico de morte encefálica. Nos Estados Unidos, todos os médicos podem realizar o diagnóstico de morte encefálica, a causa ela precisa ser conhecida, o exame complementar ele é realizado dependendo do resultado da dúvida que surja do exame, caso não seja esse possível o exame neurológico. No Canadá, é obrigatório o exame de imagem, o exame que comprove a ausência de fluxo ou de atividade cerebral, utilizando um dos meios de diagnóstico, e a causa tem que ser conhecida, 2 provas clínicas são realizadas, e 2 médicos diferentes com experiência comprovada no método. Em Portugal, existe a obrigatoriedade da causa, 2 provas clínicas, o exame complementar ele não é obrigatório, e 2 médicos diferentes, sendo um deles neurologista ou neurocirurgião, e o outro intensivista. No Reino Unido, o exame clínico, né, é o fundamental, 2 provas clínicas, então, sem intervalo definido. O exame complementar ele só é necessário se não é possível fazer um exame clínico definitivo. E também 2 médicos diferentes registrados há pelo menos 5 anos, justamente por conta da condição de maior experiência pelo método. A Espanha, existe fatores de exclusão semelhantes ao nosso, e a obrigatoriedade de existir um coma reativo, ausência de reflexo de tronco e um teste de apneia mostrando uma PCO2 maior que 60 milímetros. Surge então no Brasil, em 18 de outubro de 2017, o decreto 9175, que regulamenta a lei 9434. Cria o Sistema Nacional de Transplante, e eu queria chamar a atenção para o artigo 17, o artigo 18 e o artigo 19. Estritamente sobre o artigo 17, a retirada de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano poderá ser efetuada após a morte encefálica com o consentimento expresso da família, conforme estabelecido na seção deste capítulo. Parágrafo 1º. O diagnóstico de morte encefálica será confirmado com base em critérios neurológicos definidos em resolução específica do Conselho Federal de Medicina, e em seu parágrafo 3º, os médicos participantes do processo de diagnóstico de morte encefálica deverão estar especificamente capacitados e não poderão ser integrantes das equipes de retirada e transplante. Então, chama a atenção, nesse artigo, duas coisas. Primeiro, traz novamente ao Conselho Federal a importância de definir quais são esses critérios. Segundo, traz uma novidade: o médico participante do processo de diagnóstico deverá ser especificamente capacitado. Todos sabem da publicidade que isso ocorreu, e aí o Conselho Federal traz a resolução 2173. Dos vários considerandos da resolução 2173, de 15 de dezembro de 2017, eu queria chamar a atenção do considerando que fala sobre a resolução do Conselho Federal 1826 de 2007. Dispõe sobre a legalidade e o caráter ético da suspensão dos procedimentos de suporte terapêutico quando da determinação de morte encefálica de indivíduo não doador de órgãos. De forma precisa, a gente vai começar já pelo artigo 1º. Os procedimentos da determinação de morte encefálica devem ser iniciados em todos os pacientes que apresentam coma não perceptivo, ausência de reflexo
supraespinhal, apneia persistente, que atendo a todos os seguintes pré-requisitos, de forma obrigatória. Presença de lesão de causa conhecida, irreversível e capaz de causar a morte cefálica. Tem que ter esse nexo, né? Se você tem uma causa e isso não é capaz de levar à morte cefálica, há necessidade de dúvida. Ausência de fatores tratáveis que confundem o diagnóstico, como comentamos anteriormente. Tratamento e observação hospitalar por período mínimo de 6 horas. É obrigatório que esse indivíduo, seja ele afertado, toda a condição de tentar salvá-lo. Passadas 6 horas, você estabelece que esse indivíduo está num coma aperceptivo, você inicia esse processo de avaliação clínica. E é obrigatório que, ao ser avaliado, esse paciente ele esteja dentro desses parâmetros de temperatura superior a 35, oxigênio, saturação de oxigênio acima de 94 e uma pressão sistólica, pressão máxima, igual a 100 ou conforme os parâmetros, conforme a idade do indivíduo. É obrigatória a realização de 2 exames clínicos, teste de apneia e exame complementar. O exame clínico ele precisa demonstrar que existe um coma, que não existe resposta a todos aqueles parâmetros clínicos que eu falei da avaliação do tronco, e será examinado esse paciente por um médico especificamente capacitado. E o que é um médico especificamente capacitado? Aquele que tem pelo menos 1 ano de experiência no atendimento em coma, né, e que ele já tenha realizado 10 determinações de morte cefálica. De preferência, especificamente capacitado, deverá ter as seguintes especialidades: ou medicina intensiva pediátrica, neurologia, neuropediatria, neurocirurgia ou medicina de emergência. Existe nos indivíduos acima de 2 anos um intervalo que cai de 6 para 1 hora. E o teste de apneia, ele precisa demonstrar através de exame de gasometria uma OPA CO2 superior a 55. O exame complementar ele deve demonstrar ou ausência de perfusão, ou ausência de atividade metabólica, ou ausência de atividade elétrica. E em situações onde há, esse é um avanço, uma novidade na resolução, alterações morfológicas ou orgânicas congênitas ou adquiridas, o que, traduzindo isso tudo, se eu tenho alteração em um olho ou ouvido de um lado, mas eu consigo avaliar o outro, é possível fazer do outro lado? Sim, eu dou continuidade na avaliação do exame neurológico e no diagnóstico ou não de morte cefálica. Não, ou seja, os 2 lados eu não consigo nem avaliar o olho, nem avaliar o ouvido. Então, eu não posso fazer a morte cefálica, porque eu perco uma fundamental ferramenta, que é a análise do tronco encefálico. O médico assistente, ele deve esclarecer a família, né, isso traz ao corpo da resolução, a declaração também pelo médico assistente, seu substituto, e a direção técnica do hospital, ela deverá fornecer quem são esses médicos capacitados. Trazemos ainda manuais, foi então trazido em coletiva a informação à sociedade, várias notas publicadas sobre o assunto, e aqui está o termo de declaração, onde o médico identifica esse paciente, é obrigatória a causa, eu tenho que ter certeza, eu tenho que ter um motivo, insisto mais uma vez nisso, de por que aquele indivíduo está nessa situação. Se eu não tenho isso, eu não posso dar o diagnóstico de morte cefálica, mesmo que o exame clínico seja compatível dessa forma. E esse checklist aqui, ele é obrigatório. Eu sei a causa, não tem nada para tratar. Então, isso é chamando a atenção várias vezes do médico, se todo esse passo a passo ele foi seguido, para que não ocorra nenhum viés nessa interpretação. Aí sim eu inicio o exame clínico desse paciente, obedecendo de forma restrita às considerações dos pré-requisitos estabelecidos. O médico ele examina de forma sistemática os reflexos para avaliar o tronco encefálico, e isso está no termo, justamente para garantir
todo o passo a passo. Ah, não, esqueci disso. Não, ele é obrigado a avaliar item por item e anotar sim ou não, direito, esquerdo. Um segundo médico faz a mesma coisa, respeitando os intervalos conforme a faixa etária aqui exposta. O teste é de apneia, e lembro só aos senhores que em todo momento do protocolo você tem um horário que você executa cada atividade dessa, porque justamente o último horário é o diagnóstico de morte, caso esse indivíduo esteja em morte cefálica no final dessa avaliação. E, por último, o exame complementar. Existe uma situação específica, que são aqueles pacientes que têm parada, e isso a resolução traz muito claro no seu corpo, que esses indivíduos, eles merecem um tempo maior. Nos indivíduos adultos, mais de 24 horas, nas crianças, muitas das vezes, 48, 72 horas, para se estabelecer o diagnóstico de morte cefálica. Acrescido isso, nós trazemos uma capacitação dos médicos com um detalhamento sobre o que ele precisa saber ao final, numa atividade teórico-prática que tem sido realizada em todo o Brasil, do norte ao sul. E aqui eu trago, já encerrando, que a resolução 1480, em relação a 2173, várias informações que nós não tínhamos na 1480, apesar de toda a segurança que ela tinha, nós tentamos aprimorar na resolução 2173, em relação à temperatura, saturação, pressão arterial, presença de fármacos, nível desse fármaco no organismo, como proceder em cada situação, sobretudo naqueles pacientes neurocríticos. A gente não faz nada sozinho, sou coordenador da Câmara Técnica de Neurologia, que tem um suporte muito importante, Câmara Técnica de Morte Cefálica, vários dos colegas estão aqui presentes, que rendo meu agradecimento, e ao grupo de conselheiros do Conselho Federal de Medicina, onde, no dia 15 de dezembro, encerramos o processo de análise da resolução. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Bom dia a todos. Na pessoa do Dr. Armando, eu queria cumprimentar o Conselho Federal de Medicina, os colegas aqui presentes, e na pessoa do Dr. Jaulas, cumprimentar os operadores do direito e os juristas que nos dão a honra da sua presença. Eu não sei, doutor Jaulas, se eu entendi bem direitinho a encomenda, mas eu vou tentar dar conta, né? Porque quando ele me falou do decreto e o transplante, a gente tem muitas outras coisas que interessam muito aos senhores nesse decreto, para além da morte encefálica. Sobre a morte encefálica especificamente, isso foi uma lenda, né, dentro da nossa normatização, em função das dificuldades extremas que a gente encontrava em muitos lugares do país de ter esse perfil de colega que estava definido no decreto e que foi definido basicamente pelo legislador, porque não era uma dificuldade que era trazida pelo Conselho. O Conselho, naquele momento, autorizava 2 médicos devidamente formados para que procedesse o diagnóstico. E o legislador deu um passo adiante e colocou a especialidade de neurologia, que é cada vez mais rara dentro dos hospitais. Isso depois foi adaptado para o neurocirurgião, para o neuropediatra, enfim, mas, de qualquer forma, é um perfil de médico que normalmente trabalha em lugares pequenos em regime de sobreaviso. E isso criava situações bastante difíceis, às vezes, e a consubstanciação disso é a subnotificação muito importante que nós tínhamos e ainda temos em muitos lugares do país. A partir do momento que houve esse ajuste e com outras estratégias de capacitação e de, fundamentalmente, levar a vida prática desses diagnósticos para os colegas por meio de cursos,
que já vêm sendo realizados muito antes, inclusive da resolução ter sido publicada, a gente tem percebido que o Brasil tem uma incidência absurda de morte encefálica. E a gente deve ter aproximadamente o dobro que a literatura internacional nos aponta, que é de 60 mortes encefálicas por 1 milhão de habitantes. O estado do Paraná, que há muito tempo deve ser o mais organizado do país em relação a esse diagnóstico, muito em função do trabalho do Dr. Silvado, que aparece numa das fotos, que tem sido um batalhador incansável por essa... enfim, por esse diagnóstico, né, ao longo da carreira dele toda. A gente tem já este ano uma projeção de 110 doadores por mortes encefálicas por 1 milhão. Isso significa que, se a gente trabalhar direitinho, a gente tem a condição de alcançar 50%, 60% mais do que a Espanha, que é o nosso benchmark, em razão da absurda incidência de morte encefálica. Então, esse é um problema que, claro, a sociedade tem que se ocupar dele, porque que a gente tem uma prevalência tão alta disso. Isso tem a ver, certamente, com a nossa violência urbana, com nossos acidentes de tráfego violentos, e também pela questão dos pacientes hipertensos que sangram e que fazem AVCs. Do ponto de vista da estrutura do Ministério, né, isso está organizado há muitos anos. Desde 98 que existe financiamento para esses procedimentos. Ele vem sofrendo defasagem, claro, como toda tabela, tudo isso é do conhecimento de vocês, das dificuldades econômicas imensas que se vive, mas dentro do contexto do SUS ele não é uma remuneração ruim, bem ao contrário, ela é absolutamente compatível com a dos convênios ou melhor em algumas situações. E a dinâmica da cobrança disso está toda organizada, então a gente tem todas as condições para que isso aconteça hoje, porque a gente tem uma norma segura, emitida pelo Conselho, a resolução é assertiva e ela é educativa do ponto de vista do manual e do ponto de vista da exigência das capacitações. E nós temos, hoje, nas centrais estaduais, também um grande impulso, tanto dos coordenadores estaduais e suas equipes, como dos próprios colegas, pedindo por esse tipo de formação. Então, a gente acredita que esse efeito que a gente já vê no Paraná deva perpassar pelo país todo, e aí está na hora da gente ver o quanto a gente vai estar preparado para garantir que todas essas coisas aconteçam, até se poder viabilizar a doação. E aí entra em cena todo o processo, né, que é de localizar esse potencial doador. Então, nós somos absolutamente dependentes da notificação dos colegas em relação a isso, e só a partir da notificação é que a gente está em condições de trabalhar. A nossa efetivação no Brasil, ela gira aí ao redor de uns 35% hoje. A gente pode fazer bem melhor. E a gente tem como um dos problemas as autorizações familiares. E isso nos leva ao assunto, onde é que está o... Lá. Que vem a seguir, que é a gente vê como o Brasil vem se comportando em relação ao transplante. Esse mapa está mostrando... Tem pointer aqui? Ixi. Fiz bobagem, liga para mim de novo aí. Não tem pointer? Onde é que ele... Aqui na frente? A pointer não tem. Ah, tá. Então era isso que eu achei que tinha. Esse mapa mostra a situação no mundo, né? Vocês veem que a gente está bem acompanhado, apesar do intervalo ali, né, de número de doadores por 1 milhão de habitantes. Nós devemos terminar esse ano com 17, talvez um pouquinho mais. Aqui, tá, obrigada. Mas a gente está mais ou menos no mesmo time que o Canadá, que a Austrália, e vejam que os países nórdicos também.
Claro que os países nórdicos têm menos doação, porque eles têm muito pouca prevalência de morte encefálica. E tem muito pouco doente para transplantar, em função, né, do sistema de saúde e das questões básicas relacionadas à prevenção, que eles já estão muito avançados. Mas, no caso do Canadá e da Austrália, do ponto de vista de serem países maiores, com dificuldades logísticas maiores, a gente pode agregar alguma comparação em relação à nossa performance. Em função da necessidade de regulamentar todas essas relações por um volume enorme de procedimentos, nós devemos terminar esse ano com muito mais de 8.000 transplantes, com um volume enorme de centrais, são 27 centrais para serem coordenadas. Serviços transplantadores, nós temos em torno de 800. Equipes, são mais de 1.200. Então, a discussão sobre a mão forte do Estado, desde do diagnóstico da morte encefálica até os assuntos que a gente vai ver a seguir, ela tem, na minha opinião, um papel importante nesse ponto de desenvolvimento e de eclosão do sistema. Nós temos que nos comparar também com os nossos parecidos, né, conosco, e aí entra em cena o que a Índia faz, o que a China faz, o que a Rússia faz, que são os emergentes, e nós estamos infinitamente melhores do que eles em relação a toda a questão ética e pública em relação ao transplante. Na Índia, o transplante público é incipiente, ele basicamente acontece na esfera do privado, muitos estrangeiros que vão transplantar lá, e legiões de pessoas que acabam sendo doadores vivos, aldeias inteiras, né, para atender essa demanda privada que existe. A China é acusada até recentemente de usar órgãos de presos executados, né, e aparentemente com algum fundo de verdade, porque eles fazem uma quantidade descomunal de transplantes sem ter a doação que corresponda àqueles transplantes todos que eles realizam. A Rússia está começando, agora em agosto, em algum momento acho que a gente vai ver uma notícia de que eles estão começando a regulamentar o transplante lá, e de uma maneira muito parecida com o que a gente começou aqui. Então, lá em 97, a Lei 9434 foi publicada, e a gente, então, que já tinha lá na nossa Constituição e na nossa lei orgânica, né, o espírito do SUS colocado para a questão da doação de sangue e de órgãos, que estaria vedado qualquer tipo de comercialização, a gente avança para a lei do transplante, que dispõe sobre tudo isso, e dá todas as providências necessárias, à época com o decreto 2268, que a gente já comentou, que ficou defasado durante muito tempo, né? E mesmo quando a gente teve a portaria técnica reeditada, a primeira portaria técnica é de 98, a gente ainda não tinha um ambiente do decreto e da resolução para poder avançar um pouco mais nesse regulamento. Isso tudo virou uma portaria dessas de consolidação, né, que foi feito nessa gestão. A gente agora é um anexo dessa portaria 4. E essa portaria de 2012, ela trata do transplante de estrangeiros, que é um outro problema importante também que a gente tem que lidar do ponto de vista jurídico. Tudo isso vem debaixo de um paradigma principalista da bioética, que é muito definido, né, em relação à autonomia, beneficência, justiça, e que a gente dá alguns exemplos do que a lei do transplante traz em relação a esses princípios bioéticos, que foram o que nortearam todo o trabalho do legislador. A nossa lei, ela é considerada muito adequada, porque ela contemplou quase tudo que a gente considera adequado numa lei de transplante. E aqui estão elencados, né, as indicações, o diagnóstico da morte, a forma do consentimento,
a segurança biológica do processo, qual é os exames de triagem que a gente precisa realizar, como é que está a função desses órgãos, o risco da gente não transmitir uma neoplasia, por exemplo, como é que esses órgãos serão entregues à sociedade, é o princípio da lista única, que eu não conheço nenhum outro país que trabalhe da mesma forma que nós. Isso agrega dificuldades logísticas importantes, agrega custos, mas tem funcionado muito bem para nós que isso seja assim, porque isso tem mantido todo o transplante exatamente dentro dos princípios com que o SUS foi concebido. O emprego do doador vivo é outra situação que precisa estar contemplada. Não há como pensar que, num país com diferenças sociais abissais como nós temos, a gente possa deixar essa situação solta. Isso é uma das preocupações que a seguir a gente vai ver. O comércio, então, está vedado desde sempre, é caso de polícia, né? Já houve condenações, inclusive de gente que foi doar lá na África do Sul, mas foi cooptada aqui, e, portanto, os traficantes de pessoas que levam as pessoas para vender órgãos fora foram punidos também. E é muito interessante isso, porque quem é aliciado e doa acaba virando um aliciador, né, para o futuro. Então, é uma cadeia como a do abuso, né, sexual, como os outros abusos que a gente conhece, que a tendência é que quem é abusado vai eternizando aquilo e virando abusador. No nosso cenário hoje, a gente não conhece nada que esteja acontecendo desse tipo. O tráfico e turismo, por óbvio, né, devem estar coibidos. Agora, o turismo para transplante, ele se reveste de uma característica muito peculiar, porque há muitas instituições privadas que adorariam que a gente tivesse turismo de transplante, que a gente fosse uma rota de fazer transplante com as boas expertises que a gente tem aqui. No entanto, a gente submete isso à autorização nos termos da lei brasileira. Eventualmente, a gente pode ser fraudado, mas as pessoas que vêm transplantar aqui têm que comprovar que está vindo com um parente, ou vai ser autorizado pelo juiz da mesma maneira que os brasileiros são. As auditorias, por óbvio, é uma modalidade que merece ser olhada com todo cuidado, né? Precisa ser acompanhada diuturnamente. A criminalização dos ilícitos a gente já tem, e a penalização é dura, né? São crimes contra a vida. E as questões relacionadas à publicidade, que eu vou expor um pouquinho adiante. Então, essa mudança da lei de 2001, que foi necessária em função do Instituto do Consentimento Presumido, que hoje está começando na Argentina, que tem planos para que comece na Inglaterra em 2020. Aqui no Brasil chegou do dia para a noite, né? As pessoas estavam vendo o Jornal Nacional e descobriram que, a partir daquele dia, todos éramos doadores até que nos manifestássemos em contrário. E aí a corrida, né, foi enorme, e a gente teve a necessidade de uma medida provisória, que no início tentou ser sutil, dizendo que quem não tivesse se declarado, então, necessitaria da autorização da família. Isso acabou evoluindo para uma lei, a pedido da sociedade transplantadora, que deixasse definido o consentimento familiar. E assim foi feito, até porque esse registro negativo no âmbito da saúde nunca aconteceu, ele estava colocado no âmbito do DETRAN e dos institutos de identificação, que eram ambientes absolutamente hostis para as pessoas se informarem e se manifestarem a respeito de uma coisa tão importante, parcamente elucidados ou recebendo opiniões preconceituosas mesmo contra isso. Então, quando a lei em 2001 mudou, o decreto acabou caduco em relação a muitas das coisas que lá estavam, né? E por isso a gente precisava rever. A questão da autonomia, que hoje, volta e meia, vem à baila, agora com a mudança na Argentina de novo, nós temos vários projetos de lei sugerindo isso, que chegam ao Ministério. A gente tem, nesse momento, rejeitado esse tipo de proposta, porque a gente acredita que, num país, de novo, tão desigual, tão cheio de iniquidades,
dificilmente a gente pode dar acesso à informação para que a decisão seja feita da mesma maneira por todas as pessoas, né? Isso foi o que aconteceu lá quando foi em 97. Vocês veem o tanto de gente que se negou. A gente teve países com praticamente metade dos que se declararam contra. E a gente sabe que teve estado como, acho que o Pará, não, o Pará foi 90%, Sergipe 94%. Isso foi estudado, foram trabalhos científicos feitos à época. Então, a gente acha que mexer nisso agora que o sistema está se estabilizando não era a melhor estratégia. Até porque muitos dos países que usam esse tipo de consentimento, eles ainda seguem consultando as famílias. Com uma pergunta diferente, não é o senhor autoriza, mas é o senhor sabe alguma coisa contra a doação que o seu familiar tinha antes de morrer. Então, essa é uma discussão que certamente vai vir para nós e a gente tem que estar preparado e ver como a gente vai lidar com isso. De toda forma, essa revisão, visando essa mudança na lei, ela demorou 8 anos para acontecer a mudança do decreto, né? A partir da demanda do Conselho. A demanda da lei que mudou o consentimento já era de 2001, então vocês façam as contas, quantos anos a gente tem aí. Foram, ano passado, 16 anos. De toda forma, eu acho um delay muito grande, né? Exageradamente prolongado isso, e que me parece que tem vieses importantes do ponto de vista da exposição dos nossos membros do Executivo a decisões de um decreto que deva ser presidencial, mexer com uma coisa que pode mexer com a opinião pública. E, por isso, a gente foi tendo que esperar que as coisas acontecessem. Essas adaptações, então, vêm acompanhadas da autorização de parentes até o 2º grau. Sempre que for criança, precisa dos 2 pais, não é? Se os tiverem, né? E, eventualmente, a gente... É muito frequente que, no caso de crianças, a gente tenha que acabar acionando a defensoria ou mesmo o judiciário para que a gente tenha representação, enfim, dispensada, né, dos 2, porque tem muito pai que registra, mas se perde no mundo, né? Quase sempre são os homens, dificilmente as mulheres fazem isso, mas eventualmente também acontece. Então, com isso se encerra o Instituto da Adoção Presumida e a gente começa a trabalhar com consentimento esclarecido. E aí vem uma intervenção importante do sistema de saúde em relação à capacitação das pessoas que precisam conversar com essas famílias, e que não é uma conversa fácil. Normalmente, as pesquisas que se faz, qualitativas, sobre esse trabalho, apontam que é a entrevista mais difícil que existe na medicina. Alguns apontam como sendo mais difícil que pedir a necrópsia, por exemplo, que já é difícil, né? Então, a gente sabe que isso submete a equipe a um nível de estresse grande. Se ela estiver mal preparada, ela vai desempenhar mal e a família vai perceber que a segurança é pouca em relação ao que está sendo dito e a tendência é não autorizar essa doação. Então, muito do investimento que se está fazendo é no sentido de reforçar que a conversa com as famílias seja acolhedora, seja informativa e seja qualificada do ponto de vista do manejo dessas ansiedades. Eu não vou esgotar, por óbvio, esse slide, ele está mostrando que há uma seção inteira agora no decreto falando do consentimento familiar, acrescenta o companheiro, que era uma situação sempre ambígua para quem ia entrevistar, apesar da gente saber que pelo Código Civil isso se equivaleria, mas a gente não, estando escrito, né, plasmado num instrumento legal, acaba sendo mais fácil da gente introjetar. E aqui a gente teve como é que chama isso, Ideraldo? Um erro material,
que diz que as testemunhas têm que estar presentes na verificação da morte. Não é isso, né? Elas têm que estar presentes no momento que a pessoa consente a doação. Então, isso aí precisa, em algum momento, ser corrigido. Sempre que for o segundo grau, tem que justificar porque não foi o primeiro, enfim. Vamos adiante, que a gente tem muita coisa. Mas, disparado, o que mais chegava para a gente era a reclamação a respeito da questão da obrigatoriedade do neurologista e as questões a respeito da interrupção do suporte terapêutico. Então, pareceu importante que isso também tivesse dentro do escopo da nossa regulamentação, né, do decreto que regulamenta a lei, dizendo especificamente que, sim, o suporte deve ser descontinuado, já que o paciente está morto. E se ele não for doador, ele não tem por que continuar sendo ventilado, com todo o dano moral que isso implica para a família de estar dentro da UTI, de estar sem dormir, sem comer, sem tomar banho, né? E com a expectativa de uma coisa que não vai acontecer, que é a melhora do paciente, e mais todos os ônus colaterais que existem para o serviço de saúde como um todo. A necrópsia era outra discussão. Tinha gente que achava que o doador tinha que fazer necrópsia sempre. A gente tinha auditor do SUS que achava que, se fosse doador, tinha que ir para a necrópsia. Isso era um transtorno danado, e não tem nenhum sentido, né, do ponto de vista médico-legal, que um doador precise ir à necrópsia se morreu de uma causa clínica. Até porque ele vai estar mais investigado do que qualquer outro paciente que a gente dá um atestado de óbito por um AVC, enfim, porque ele foi todo explorado, né? Foi explorado exaustivamente no crânio, por exames clínicos e imagem, e foi explorado nas suas duas cavidades, né, torácica e abdominal. Então, isso a gente também escreveu para que ficasse claro que a necrópsia é a mesma de todos os outros pacientes que morrem de causas externas. Se morreu de causa externa, vai para a necrópsia. Claro que se a doação, de alguma maneira, interferir no exame médico legal, isso precisa ser consensuado com o legista. O que a gente faz, via de regra, é ter acordos com eles em relação a até onde a gente pode decidir, e eles vêm avaliar quando é necessário que avaliem. O médico tem mania também de mandar corpo sem relatório, né? Que isso, para quem é legista, como eu fui muitos anos, é um inferno, principalmente depois de uma doação. A gente tem que saber o que foi tirado para o transplante, senão eu não posso saber o que pode eventualmente ser tirado lá dentro do ML, ou sei lá onde, né? Então, a gente precisa que os relatórios cirúrgicos acompanhem o corpo, e, de preferência, dizendo o que foi que aconteceu e a hora que a morte foi diagnosticada, porque vocês lembram que, legalmente, o horário da morte é o do último exame, que diagnosticou a morte encefálica. Então, a gente precisa disso. Há também no decreto, que já vinha da lei de 2001, que é a precedência do doador no ML. Então, se a gente tem muitas necrópsias para fazer, a família do doador que já está velando esse paciente desde as 24 horas, 36 horas, às vezes leva um processo, não é justo submeter essa família a mais uma espera de X horas dentro dos IMLs. E é só por isso, né? Porque a gente acha que eles já foram suficientemente generosos com o tempo deles quando doaram. Doação em vida. E aqui vem uma polêmica grande, né, que foi o fato do Ministério Público ter saído do decreto. E aqui eu quero dizer para vocês que eu, pessoalmente, não acompanhei a discussão, porque esse item já havia sido discutido quando eu cheguei, e a Casa Civil foi inarredável em relação à combinação que havia sido feita em relação a isso. Eu acho que, em algum momento, a gente vai ter que mexer na lei, né? E eu penso, sim, que o Ministério Público deve acompanhar essa situação. Agora, dos que não são aparentados, isso o juiz
imagino que esteja chamando o Ministério Público para acompanhar. Agora, nos aparentados, às vezes a gente se defronta com situações esquisitas, né, em que a gente vê que realmente há pressões de muitas naturezas para que as pessoas doem vida sem querer doar. Então, por isso a gente colocou neste decreto, e já estava nos nossos regulamentos, que os comitês de bioética ou de ética dos hospitais precisam passar por essa fase para nos dar algum subsídio para as centrais e para o Sistema Nacional de Transplantes de como decidir nesses casos. O fato é que muitas das intervenções do Ministério Público eram cartoriais e os transplantadores tinham o hábito de mandar, inclusive, depois do transplante realizado, que é uma coisa que imobiliza qualquer tipo de ação, porque ninguém vai tirar o rim de dentro da pessoa, né? E criminalizar também quem já ficou sem o rim ou quem recebeu o rim, também já é uma coisa complicada. Então, eu penso que tudo isso deva passar por protocolos. Lá no Rio Grande do Sul, a gente trabalhou muito, quando eu fui coordenadora estadual, com o Ministério Público de lá, com a Promotoria de Direitos Humanos, para que a gente construísse um processo de trabalho unificado e pudesse fazer isso juntos, como procedimentos operacionais mesmo, que dessem mais segurança ao processo. Uma coisa que saiu foi uma coisa que era completamente inadequada tecnicamente, que foi as 4 compatibilidades de HLA, porque não foram colocados quais os alelos, e aí quaisquer 4 compatibilidades, que aí é o universo, né, da análise combinatória, podiam confirmar alguma semelhança entre eles. E hoje não faz muito sentido, porque a gente trabalha com antígeno contra anticorpo, então os testes são de outra natureza. Então, isso caiu. E é importante a gente saber que a doação em vida não é ruim, né? Tem pacientes que se beneficiam muito disso. Os diabéticos e as crianças, adolescentes, precisam muito do doador vivo. Então, a gente não deve demonizar a doação em vida. Mas ela precisa ser trabalhada e, fundamentalmente, precisa ser informada para os órgãos que controlam, porque isso se passa dentro dos hospitais sem que a gente seja notificado. E essa é uma tecla que, na nossa gestão, nós batemos muito e que pedimos ajuda, inclusive, da Organização Mundial da Saúde, e vamos continuar batendo no nosso espectro de atuação. O ônus financeiro foi necessário a gente colocar que o processamento de alguns tecidos são parecidos com o processamento do sangue. A gente não pode cobrar o tecido, mas pode cobrar o processamento, que é caro, que envolve armazenamento, muitos anos, às vezes, de armazenamento sob condições que consomem nitrogênio, consomem energia, enfim. Então, isso foi importante colocar. Se agregaram coisas em relação à célula, isso aqui é outra polêmica importante, que o pessoal da medula gostaria muito que a gente tirasse o item 3, que ali diz se o transplante não oferecer risco para a saúde, porque nenhum juiz autoriza se não tiver a certeza que não tem risco. E risco de 100% a gente não tem, porque acidentes em doação de medula acontecem, são raríssimos. E muito mais raros quanto melhores forem os processos de trabalho. Mas acontece. Então, nunca vai haver um médico que diga para um juiz que 100% de chance do doador ficar bem, isso realmente não existe. O que tem que ser cotejado é o benefício de quem doa versus o benefício de quem vai receber. E, como isso está na lei, também não houve como a gente fazer nada, a não ser tentar escrever melhor, né, do que estava escrito nos nossos regulamentos. Aqui tem uma novidade também, que isso foi o fato de que as células foram agregadas também ao Sistema Nacional de Transplantes. Isso significa botar no colo do SNT toda a terapia celular, que hoje está em fase de pesquisa clínica, muita pesquisa básica, e que ninguém sabe onde vai parar. Se vem, se fica, se foi uma chuva, mas tudo está apontando para ser realmente o futuro da cura de muitas doenças, inclusive daquelas que hoje a gente trata com transplante de medula, né? Então, vamos ver. Isso foi um presente do presidente Temer para a gente. Ele colocou um item no decreto que manda a FAB deixar um avião de prontidão
Foi muito bom, a gente melhorou muito nosso tempo de resposta em relação ao transplante de coração e de pulmão, mas a conta ainda está com o Ministério da Saúde, né? Estou esperando o dia que ela passe lá para a FAB. Os transplantes de estrangeiro a gente já comentou, né? Para ser doador, as condições são idênticas às dos brasileiros, tanto para doador em morte cefálica como para doador vivo. E transplantados só podem transplantar com doador vivo nessas condições. Eles não têm acesso ao transplante com doador falecido, mesmo que haja insucesso do transplante que eles fizeram. Então, isso também são situações que os senhores vão receber, que trabalham juízes e promotores, que é da família pleiteando um órgão de doador falecido, porque o vivo foi mal sucedido. Vou tentar finalizar. A confidencialidade não é citada na nossa lei, é o grande nó, górdio, né, da questão do sigilo. A gente não tem como manter o sigilo, os transplantadores contam, as equipes de procura contam, eles associam Lé com CRE e sabem quem é que doou para quem doou, né? Isso do ponto de vista do sistema sanitário no mundo, é muito inconveniente que isso aconteça. Isso não é bom para as famílias, não é bom para os pacientes, mas aqui no Brasil, infelizmente, é uma prática que a gente tentou, por meio do decreto, colocar o necessário sigilo, mas a gente sabe que, se não tiver na lei, tudo é relativo. Esta é a estrutura do Sistema Nacional de Transplantes, que é um dos itens do decreto. Vocês veem que a gente está naquela flechinha vermelha ali, dentro do Departamento de Atenção Especializada e Temática, com mais 2 coordenações, a do sangue e a outra que cuida de toda a atenção de alta complexidade. Provavelmente é o sistema no mundo mais distante do ministro, porque a maioria dos sistemas que funcionam bem, os coordenadores estão sentados à direita do ministro. Em todos os países que funcionam adequadamente, e têm estruturas próprias também. Então, isso é uma coisa que a sociedade brasileira tem que lutar, porque os desafios são grandes. Esse homem chama Alvin Roth, ele é um prêmio Nobel de Economia, ganhou através de um negócio que ele fez que... Ops, desculpe. Por alguma razão não veio, ou ficou ali escura, não dá para a gente ler. Mas ele fez uns algoritmos de match, de doação pareada, de trocar um familiar com outro familiar e conseguir o rim para todo mundo. Slip-slop, certamente vocês conhecem, é um jargão da bioética, que quando a gente vai fazendo concessões, isso não é linear, né? Isso tende a descambar. Isso começou lá num algoritmo e terminou nesse Global Kidney Exchange, que é uma coisa assim, se a gente precisa de um rim, a gente arruma 2 doadores, vai para os Estados Unidos com eles, um doa para a gente, o outro doa para um americano, eles pagam o tratamento enquanto a gente estiver lá e depois manda todo mundo embora e não se sabe como segue, né? O SUS financia tudo isso, né? Praticamente todo o transplante no país, mesmo de rim, que está ao abrigo de convênio, ninguém quer transplantar pelo convênio, transplanta pelo SUS. Aqui tem o comentário que eu fiz a respeito do sistema inglês, que vai começar em 2020 com o registro, com o consentimento presumido, dizendo que não vai aumentar os doadores, né? Isso já está estudado lá. E eu trouxe finalmente isso aqui, que é um site que fala de prosperidade. E a gente... nesse site encontro informações interessantes. Aqui vocês podem procurar, é bem fácil, Legatum, né? Ali estão os mais bem colocados em termos de prosperidade, e eles consideram um monte de coisas ali, impacto ambiental, saúde, economia, mais vários itens, né? O Brasil está aqui. Eu fiquei bastante injuriada com a foto que eles escolheram para pôr do Brasil, porque todos os outros países têm paisagens bonitas, e, no caso do Brasil, a mulher, né, no carnaval, desnuda, como é a imagem que eles fazem das mulheres brasileiras. E ali os nossos rankings econômicos, né? Então, tirando o meio ambiente, que a gente está em 30º e pouco ali, e eu acho que eles foram bastante condescendentes, né, com as coisas que andam acontecendo ultimamente,
eu queria mostrar para vocês que a gente, no transplante, está mandando muito bem. Essas são as taxas de doação do mundo. A gente está ali pelo 20º lugar, mais ou menos, e à frente de nós, com exceção do Uruguai e de um outro país do leste europeu, o resto é todo mundo grandão, né? São os países ricos. E, em volume absoluto de transplantes, nós somos o 2º do mundo. Então, isso significa um respeito internacional muito grande pelas coisas que a gente vem fazendo. E eu não sinto internamente, né, no país, o mesmo tipo de apoio que a gente merece hoje do olhar internacional. É tudo muito difícil, é tudo muito complicado, e a sociedade precisa, sim, se ocupar desse assunto. Eu termino com isso. Prosperidade, etimologicamente, significa obter aquilo que se deseja, né? E ali tem vários sinônimos, e que todos eles se aplicam para aquilo que a gente gostaria de ter para os pacientes que dependem da gente. Hoje são mais de 40 mil ao todo, em torno de quase 30 mil esperando órgãos, e a gente sabe que tem dificuldades de acesso bastante importantes do ponto de vista do transplante de órgãos. Obrigada, gente. Desculpem pelo tempo. Muito obrigado, doutora Rosana. Nós tivemos apreciações aqui por parte do doutor Ideraldo sobre as fases neurológicas, quer dizer, a fundamentação neurológica para a decretação da morte cefálica. Mas, para começarmos os debates, abriremos para as perguntas, existe um aspecto que merece ser abordado. A lei outorgou ao Conselho Federal de Medicina apenas definir critérios clínicos e tecnológicos da morte encefálica. E o Conselho Federal de Medicina elaborou uma resolução. Ou seja, resolução é uma espécie de um ato administrativo, tá certo? Normativo, que explicita a norma legal, não podendo contrariar, nem restringir, nem ampliá-la ou inová-la nesse sentido. Os normativos infralegais não podem inovar originalmente o sistema jurídico. Então, eu pergunto, porque tem sido questionado, tá certo, por alguns juristas, inclusive, questionando até a possibilidade de usarem via judicial para questionar esse aspecto. Ou seja, eu gostaria de ouvir dos debatedores, o senhor não acha que a resolução não afrontaria normas superiores cessando o direito do exercício profissional do médico, quando, por exemplo, explicita quais são os especialistas necessários para a constatação da morte cefálica, quando não iria na contramão do Conselho, quando há liberação do exercício amplo do ato médico? Eu perguntaria desse sentido. Ou seja, exigir uma determinada especialidade para a prática de um ato médico, morte cefálica, não vai na contramão desse sentido do Conselho? Outro aspecto também que eu gostaria que nós perguntássemos também, gostaríamos de saber, depois por parte mais da doutora Rosana, a senhora consideraria o que seria mais crucial no sistema brasileiro, na questão de doação e captação de órgãos? Seria questão, falta, por exemplo, carência de infraestrutura para tal, carência profissional, carência de capacitação para o exercício, para essa atividade da questão de transplantes e coleta de órgãos? Então, eu gostaria de ouvir, nós vamos abrir agora para as perguntas e gostaríamos depois, ao término de cada 3, nós poderemos responder. Por favor, está aberta. Pode ser. Bom dia a todos. Por gentileza. Glória Mafra, promotora de Justiça de Defesa da Saúde do Estado do Maranhão. Para Rosana, gostaria de saber como que está sendo o debate, se vocês já estão sendo estados, com relação ao consentimento informado das pessoas curateladas, tendo em vista que o artigo 85 da Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência trouxe expressamente a normativa proibindo o curador de tratar sobre saúde e vida do curatelado. Então, nós estamos tendo essa situação no Maranhão, porque grande parte das pessoas que, inclusive, chegam, estão acamados há muito tempo, acabam sendo interditadas e necessitando da curatela.
E nós temos essa grande dificuldade, porque essa legislação traz essa questão, e mesmo quando... E aí fica a grande interrogação, expressamente a família. Nós temos casos onde o curador não é da família. Tá? E vem o debate. É o curador que expressamente dá esse consentimento ou é o familiar direto? Tá? Então, a gente está com esse debate. Inclusive, existe a necessidade de se repensar essa questão posta na Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência ou até melhorar, na verdade, essa redação, porque a situação chegou ao Ministério Público do Maranhão, a gente está, não sei se no Brasil deve estar também essa mesma situação chegando, ou se os termos estão sendo dados por curadores, podendo depois vir, inclusive, a ser colocados numa decisão judicial como nulos, porque dado por quem não teria capacidade para. É essa a pergunta. Olá, bom dia. Meu nome é Rodrigo, sou advogado autônomo de São Paulo. Eu tenho 2 questionamentos. Um deles é a respeito da própria lei de inclusão da pessoa com deficiência. O primeiro, com relação ao consentimento informado, quando o próprio paciente, quando ele ingressa no hospital, ele dispõe expressamente que ele é um doador de órgãos, mas no momento da morte a família contraria essa disposição. Como seria o procedimento da equipe médica nesses casos? E a respeito da lei de inclusão da pessoa com deficiência, acerca da incapacidade, como isso tem sido abordado, uma vez que ela foi restringida pela própria lei, que ela foi, e tanto é incluída no ordenamento brasileiro, como uma emenda constitucional? Bom dia, meu nome é Fred Bolanos, eu sou médico, moro há mais ou menos 2 anos no São Paulo, e há pouco tempo a gente teve uma discussão também muito parecida no CREMESP, uma conferência sobre eutanásia, e tudo isso também se tocou um pouco o tema da doação. Eu fiz 2 perguntas que ficaram ainda em dúvida, e eu quero aclarar aqui se é possível. A primeira é, no meu caso, que eu sou estrangeiro, não tenho família aqui no Brasil, mas eu sou doador de órgãos, estou completamente de acordo com isso. Eu não tenho família, então, no caso de que aconteça algum acidente, que precise que eu possa ser doador de órgãos, como faz a equipe médica para poder fazer todo o trâmite legal para que a doação seja completamente sem problemas, dado que se eles querem contactar alguma da minha família, que eles estão de acordo com a doação, mas estão muito longe, são mais ou menos umas 12, 24 horas para poder chegar até aqui e poder assinar todo o termo e tudo isso. E o segundo caso também, com respeito à eutanásia, digamos, no caso meu, que é uma ideia que eu tenho no meu cérebro, que se em algum momento chego a ter um acidente de trânsito, tenho um traumatismo raquimedular com uma quadriplegia. No meu caso, eu gostaria de solicitar uma eutanásia, mas também, igualmente, gostaria de continuar sendo doador de órgãos. Tem algum jeito para que dar uma morte cerebral programada e que o resto de meus órgãos possam ser doados? Bom, eu vou começar pela última pergunta. Existem em vários países em que a eutanásia já está consolidada e há a possibilidade, sim, de os órgãos estando em condições de serem doados, a doação acontecer antes do evento. Então, se promove a parada do coração, se espera o tempo acordado dentro daquela legislação do país específico, e depois, então, se procede imediatamente à recirculação e à extração dos órgãos. Claro que no Brasil nada disso pode ser feito, porque a gente não tem ainda eutanásia. E acho que vai demorar muito para que a gente chegue nessa maturidade. Em relação à curatela, o curador, eu não entendi muito bem se é do doente ou do doador, que é a dúvida. Tanto para o doente como... Bom, no decreto, em relação à autorização para o doador, está expresso que a família ou quem porte a tutela ou a curatela. Então, nesse caso, o pátrio poder está esvaziado pela lei. No caso do receptor, eu penso que isso não faz nenhum sentido que a família não participe
do debate, mas eu penso que legalmente deve ser o curador que tenha a responsabilidade também pela assinatura dos termos, né? Agora, esse é um debate que não tem chegado a nós diretamente em relação aos receptores, né? Pode ser que esteja sendo esgotado nos estados, mas acho que é uma demanda interessante para que a gente avalie. Então, no caso do doador, não há problema, porque seria, de qualquer forma, a decisão é do tutor ou do curador. Bom, em relação à questão do direito da manifestação individual ter sido, né, abduzido pelo consentimento familiar. Essa é a grande crítica da nossa forma de consentimento hoje. Há vários juristas se manifestando em relação a isso, e eu acho que a nossa lei precisa ser revista nesse sentido. Hoje a gente tem instrumentos bons de consultas entre instituições para a gente saber da existência de testamentos vitais. Então, a gente estava avançando no Ministério no sentido de ter um registro voluntário, onde as pessoas se manifestassem doadoras por um instrumento de senha e contrassenha simples, como a gente usa para banco, para outros sites que envolvem segurança, e que a informação ficasse plasmada lá de uma maneira que a família fosse capaz de identificar isso, como essas perguntas de segurança, né, que fossem coisas que a família também conheça a respeito da pessoa, para saber que foi ela que fez o registro. Então, não seria assertivo no sentido de tirar da família a prerrogativa de autorizar ou não, mas seria consultivo de uma maneira que, na nossa experiência, nunca é afrontado pela família quando ela tem a segurança de que a pessoa queria isso em vida. A questão de quem não tem familiar, então, a gente poderia sanar com essa possível consulta ao testamento vital dentro desse próprio registro, que hoje tem um sistema dos cartórios, né, um sistema notarial, onde essas notas ficam disponíveis quando são feitas na esfera pública e que poderiam ser consultadas pelo Ministério da Saúde, por meio da Central Nacional, em todos os doadores, para que a gente possa consultar se existe testamento vital. Infelizmente, o testamento vital também é uma prática muito pouco usual, mas eu acho que a gente, em não havendo mudança da lei, teria que encontrar um mecanismo administrativo para sanar essa dificuldade e aí a gente levaria, então, ao juiz para que ele autorizasse a doação com base no testamento vital do potencial doador. Esqueci alguma coisa? Acho que era isso. Tinha uma pergunta sobre estrutura, né? Claro que a gente tem as limitações que o SUS tem, a gente trabalha com pacientes na emergência, né? Muitas vezes eles não conseguem acessar a UTI quando são diagnosticados. Isso implica em várias dificuldades, principalmente na manutenção. A gente tem feito esforços no sentido de homogeneizar o atendimento, protocolos de atenção que estão sendo estudados e implantados gradativamente. Mas eu acredito que a maior dificuldade que a gente tem ainda é o diagnóstico tardio da morte encefálica. A gente chega numa parte do processo onde muitas coisas já não se consegue fazer, às vezes nem o próprio diagnóstico, por falta de condições hemodinâmicas que assegurem todas aquelas precondições que o doutor Ideraldo nos descreveu. Então, se eu pudesse apontar um grande problema hoje, é a subnotificação. A gente tem alguma coisa no financiamento que precisa ser revisto, no acompanhamento pós-transplante, mas no nível da procura, eu acho que o financiamento está sendo adequado, até porque vem sendo complementado pelos estados também, que estão fazendo esforços grandes. O sul do país está em níveis europeus, né? Paraná deve ultrapassar a Espanha, eu acho, esse ano, se continuar do jeito que vai indo. E a gente tem lugares onde a gente não tem doador, ou tem 2 doadores por milhão, quando a gente tem 40, 50 no Paraná. As ferramentas de investimento federal são as mesmas para todos os estados. A maneira de usar e o co-investimento é que são diferentes. E isso precisa ser avaliado estado a estado. Vou só fazer um breve comentário em relação às especialidades que foi notificada aí.
assim, o raciocínio foi que a lei ela determina que precisa de um médico especificamente capacitado. Analisando currículo de residência médica, para aquele médico especificamente capacitado naquela situação, onde, se a gente olhar o mundo todo, ele vem se preocupando com Inglaterra, 5 anos de experiência, e vários outros, falando ou anestesistas ou emergencistas. Então, nessa mesma esteira foi a nossa preocupação, de um diagnóstico que tem uma determinação específica, né, um passo a passo, um diagnóstico complexo, né, de avaliação de todos aqueles reflexos, mas que, quando você cria a possibilidade de treinar, você consegue fazê-lo. E todos os médicos eles poderão estar capacitados, isso está aberto, mas o mínimo de segurança a gente precisa dar à sociedade. Então, a gente obriga que todo mundo tenha pelo menos 1 ano de experiência em pacientes em coma. Por quê? Porque a gente vai lidar com uma situação de coma e morte cefálica. Então, o médico que não está habituado, ele tem condição? Esse é um questionamento que foi feito no momento da confecção, da resolução. Então, a gente precisa trazer uma segurança à sociedade, aos próprios médicos, né, ao dar esse diagnóstico. Inicialmente, nós elencamos essas 5 especialidades que estão na resolução, mas, volto a dizer, todo médico ele pode se capacitar e ser um médico que faça o diagnóstico de morte cefálica com segurança para o próprio médico e para a sociedade. Eu só queria fazer um comentário a respeito disso também. Eu acho que uma especialidade que está tendo dificuldades com isso é a pediatria, porque a gente tem uma prevalência menor de morte encefálica em criança. Então, para as pessoas chegarem a ter o N de 10 exames realizados em pediatria, precisa fazer bastante plantão, né? Tem que ser um rato de hospital. Então, isso pode ser perfeitamente compensado pelos cursos, né? E aí a estratégia que a gente está implementando é de ter cursos específicos para pediatria, que a gente lide com situações específicas, manequins, enfim, todos que sejam adequados para a prática pediátrica. Mais uma pergunta lá, por gentileza. Joel de Andrade, eu sou médico de Santa Catarina, da Universidade Federal e da Central de Transplantes. Eu queria perguntar ao doutor Hideraldo, em poucos meses teremos 1 ano da publicação da resolução. Quais os principais avanços, quais as principais conquistas que a resolução tem mostrado como realidade ou como tendência? Obrigado. Não? Estava desligado? Está ligado? Fala mais perto. Então. Assim ouve? Eu também posso ir até isso, se eu preferir. Em poucos meses, a gente completa 1 ano da publicação da resolução. E a pergunta é, nesse caminhar, né, quais foram as principais conquistas ou os principais avanços que a resolução teve ou que ela está apontando para ter nesse período, né? O que a gente poderia destacar? Eu gostaria apenas de complementar também a pergunta efetuada aqui, e um adendo. Eu gostaria de perguntar, porque existe a obrigatoriedade dos exames complementares. É obrigatório o exame complementar. E eu pergunto, o que é que os senhores acham, por exemplo, dos rincões brasileiros, do interior do Nordeste? Uma cidade que está, digamos, a 400, 500 quilômetros de uma capital. Como é que eu vou conseguir um médico para fazer espectro, angiografia, eletroencefalografia? Quer dizer, nós não vamos nunca iniciar um procedimento de morte encefálica pela falta da obrigação. O senhor não acha que, meramente, por exemplo, o exame clínico, com a exclusão dos reflexos, observando que, na ausência dos reflexos, todos os reflexos do exame clínico não seriam suficientes, essa obrigatoriedade do exame complementar, o senhor acha que seria um empecilho ao médico, que não, nas capitais não, mas nas cidades longínquas do interior do Brasil? Eu pergunto, o senhor não acha que seria um empecilho para a confirmação da morte cefálica? Inicialmente, respondendo ao doutor Joel, o Brasil todo está falando de morte cefálica, e isso por si só já é um avanço em relação à resolução.
Um outro aspecto é que nós trouxemos uma maior segurança no diagnóstico. Então, a Resolução 1480, muito boa. Resolução 2173, ela trouxe maior segurança ainda com todos aqueles pré-requisitos que eu elenquei nos diapositivos na minha apresentação. E os cursos de capacitação, né? Então, com os cursos de capacitação, várias discussões têm ocorrido no Brasil todo, aprimorando a técnica, tirando dúvidas, que às vezes são dúvidas que surgem no dia a dia, um detalhe específico, e você tem a oportunidade, durante os cursos, de discutir com alguém mais experiente sobre o assunto. Então, vários avanços ocorreram, mas, sobretudo, na minha opinião, o curso de capacitação, a discussão sobre o assunto e o aprimoramento dos pré-requisitos. Sobre a dificuldade, o exame complementar, o Brasil ele tem uma das mais rigorosas formas de determinação de morte cefálica, e, mesmo assim, a gente tem feito diagnósticos seguros, porque é um diagnóstico muito complexo, né? Um diagnóstico complexo, e a população, a sociedade, também fica tranquila com essa possibilidade. Estaríamos nós preparados para o exame clínico e o diagnóstico de morte cefálica? Isso é uma pergunta que se faz. Do ponto de vista médico, sim, mas a gente legisla de uma forma que a sociedade precisa estar entendendo esse processo. E a mídia ela tem ajudado nessa discussão, nesse aprimoramento da compreensão. Sabemos da dificuldade, mas vou citar, eu sou do Pará, citar a minha região. A gente consegue estabelecer diagnóstico de morte cefálica distante, temos o interior do Pará faz transplante, então é possível fazer, através do Doppler transcraniano, um exame que chega à beira do leito do paciente. Lógico, cintilografia e outros mais complexos é difícil, a arteriografia, mas o Doppler transcraniano ele ajudou muito ao diagnóstico seguro complementar, tanto é que na minha região, em outros casos, a gente consegue já estabelecer e até o transplante ocorre. Eu só queria fazer um comentário sobre os números. A gente tem observado que a notificação caiu um pouquinho esse ano, mas as doações aumentaram um pouquinho. Então, o que nos leva a crer que a gente está conseguindo trabalhar melhor a família e trabalhar melhor a manutenção do doador a partir das medidas que foram tomadas com o decreto e com a resolução. Provavelmente os diagnósticos estão sendo mais tempestivos. E, a partir do momento em que a gente tiver conseguido treinar todas essas pessoas que necessitam do curso para poder se habilitar, tenho certeza que a nossa notificação vai aumentar muito no Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Eu acho que o manual, a maneira assertiva, como está tudo descrito, trouxe uma zona de conforto para quem está lá, sozinho, na UTI, de madrugada, tendo que estar se defrontando com decisões do peso legal, como tem esta, né, desse diagnóstico. Bom, nós vimos que a complexidade do tema é um eterno aprimoramento, não significa que a coisa está fechada, na verdade, nós podemos aprimorar. Essas discussões servem justamente para um enriquecimento científico e porque possamos melhorar cada vez mais a prestação do nosso serviço à comunidade. Então, nós saímos aqui realmente engrandecidos e mais ricos em conhecimento pela brilhante apresentação dos dois debatedores. Nós agradecemos realmente a presença dos senhores, a fala dos senhores aqui nos enriquece bastante e avisamos que às 14 horas nós reiniciaremos os trabalhos e passo aos senhores o certificado do Conselho Federal de Medicina. Obrigado. Os nossos agradecimentos aos painelistas. Neste momento, convido o doutor Carlos Vital Tavares Correia Lima para fazer o lançamento do livro Medicina e Direito.
Senhoras e senhores, na verdade, trata-se apenas de uma apresentação deste livro que contém todas as palestras que foram proferidas no encontro, 7º Encontro de Direito Médico do Conselho Federal de Medicina no ano passado. Este livro, então, com todas essas palestras, estão à disposição das senhoras e dos senhores. Temos aqui, na mesa das inscrições do Congresso, os exemplares para serem distribuídos com todos. Um bom almoço e um bom retorno.